Pix eu acho que é uma das coisas que o brasileiro mais usa hoje em dia. Literalmente, a gente passa tudo no Pix porque é mais fácil, mais rápido, mais prático. Porém, o Pix agora está sofrendo umas certas mudanças que vai atrapalhar a sua vida, brasileiro, que praticamente vai ter um número limitado de quantia na hora de passar o seu Pix, né? E querendo ou não, o governo disse que é para ajudar as pessoas. Só que quem sabe a verdade entende que a situação é bem diferente. Então tá preparado? Será que o Pix vai acabar ou não? Vamos falar de vários assuntos hoje, inclusive a briga feia que rolou entre o Tarcísio e o Bolsonaro e o Caiado e o Lula. Pois é, já imaginaram o que seria acontecer? Mas enquanto a gente tá preocupado se a direita ou a esquerda tá ganhando, tem alguém que tá levando muito mais a vitória e a gente não tá nem vendo, que é o centro. Então se prepara que você vai saber de hoje umas certas coisas que o centro tá usando como moeda de troca e ninguém tava reparando nisso. Pois é, gostou do vídeo? Está interessado? Vamos entender todos esses assuntos. Para você que não me conhece, eu sou a Alessandra Gonçalves, sou jornalista e eu vou te explicar o que está rolando dessas matérias hoje em dia. A Veja publicou o seguinte pra gente sobre essa questão do Pix. As mudanças no Pix a partir de hoje, dia 1º de novembro. Mudanças visam dar mais segurança ao método de pagamento. Mentira! Quer entender por que isso aqui é mentira? A partir de agora, as transferências por Pix vão ser limitadas até um certo valor. Você sabe por que o governo está limitando isso? Porque o Estado não tem a mínima competência para ter a segurança de não haver golpes, não haver fraudes com a questão do Pix. Não só o Estado, como os bancos também. Então, resumindo, para não ficar tão ruim, para resolver o problema de um método fácil, eles preferiram fazer o quê? Pegar, limitar a quantidade de Pix, ainda vai continuar rolando fraudes, ainda vai continuar rolando problemas, porém, de certa forma, dizer que você tá seguro, porque você só pode passar até determinada quantia. Aí eu te pergunto, isso realmente é para ajudar o brasileiro? Ou isso, na verdade, é para mascarar um problema que ninguém quer resolver? O que vocês acham? Põe nos comentários. Vamos ler para vocês entenderem a matéria. O método de pagamentos instantâneos Pix vai passar por algumas alterações a partir dessa sexta-feira, dia 1º de novembro, por determinação do Banco Central. O Pix foi lançado em novembro de 2022 e o Banco Central estima que o método de pagamento foi responsável por incluir 71,5 milhões de pessoas no sistema financeiro. No dia 6 de setembro de 2024, o Pix bateu recorde e superou pela primeira vez a marca de 227 milhões de transferências em um dia. Mas quais são as mudanças no Pix? Por que o Pix está mudando? O Pix será, então, um novo limite de transferências de disposição não cadastrado, que será do limite de 200 por operação até 1.000 por dia. O Banco Central avalia que os limites podem evitar fraudes. O dispositivo não cadastrado terão, então, que fazer o cadastro para realizarem transferências acima de R$ 200. A segurança será reforçada. As instituições bancárias vão ter que se consultar a base de dados do Banco Central para conferir se tem alguma anotação de fraude antes da transação por autoridades. Entre as próximas novidades do Pix, o pagamento por Pix vai poder ser feito para aproximação até o fim do ano. A funcionalidade vai ser feita por meio de carteiras digitais dos celulares. O Pix automático, o recurso vai permitir que o usuário cadastre as transferências para serem feitas de forma automática, sendo debitado direto da conta do banco, facilitando a execução dos pagamentos recorrentes. O recurso vai começar a valer, então, no dia 16 de junho do ano que vem. Essas vão ser as novas mudanças do Pix, que na minha visão não vão servir para nada e não vai resolver absolutamente problema nenhum do que a gente já tem com o Pix. Uma, limitar, não sei se vai parar de ter golpes e fraudes. 2, Pix automático não serve para absolutamente nada. Na verdade, piora ainda mais a situação. Por exemplo, tem casos que pessoas contratam certos serviços e põem para ser pago no débito automático, só que no final da história, esse serviço acaba burlando a regra e arrancando quase aí grande parte do dinheiro que está na conta. E isso não é bom para o brasileiro. Então, de segurança mesmo, não vai resolver problema nenhum a questão do Pix sendo modificada. O que seria melhor ser feito, na verdade, seria uma conscientização ao problema, ir lá e ver se realmente a empresa pegou esse dinheiro,
ver o que está acontecendo, né? Tacar uma responsabilidade maior para os bancos. Não ao contrário de fazer essa limitação, que não resolve de nada, vai estar, assim, uma quantidade do dinheiro tá, de certa forma, protegido, mas o resto, que é o problema realmente do Pix, não foi resolvido de maneira alguma. Mas vamos falar sobre o Bolsonaro e o Tarcísio. Tem muita gente discutindo, né, e falando sobre quem vai ser o candidato em 2026 e qual vai ser o nome da direita, né? Só que o Bolsonaro, nesses últimos dias, segundo até mesmo jornalistas, analistas, estão falando que Bolsonaro está tentando de todas as formas possíveis minimizar o Tarcísio de Freitas, dizendo que o candidato é ele. A gente tem que parar e pensar uma coisa. O Tarcísio de Freitas, com as eleições, ganhou uma força incontrolável que ninguém imaginava que o Tarcísio teria ganhado. É tanto que a maioria dos candidatos que o Tarcísio apoiou conseguiram ser eleitos. Agora, os que o Bolsonaro apoiou, nem todo mundo foi eleito, tá? Tô falando que o Bolsonaro não é forte? Não tô falando isso, gente. Bolsonaro é um dos caras mais fortes que a gente tem na direita hoje. Não tem como a gente falar que o Bolsonaro não é forte. Ele é o centro da direita hoje. Porém, nos últimos dias, o espaço do Bolsonaro veio sendo dividido com outros, líderes da direita. Ou pelo menos sublíderes, vamos falar assim. Isso vem incomodando muita gente, inclusive o Bolsonaro e os filhos dele. Porque todo mundo queria que Bolsonaro fosse o candidato a se eleger em 2026, ficasse elegível, né? Só que não vai rolar. A gente sabe que até que esse pedido de anistia seja feito, até que o Bolsonaro se torne elegível novamente, vai rolar muito tempo. E as eleições para presidente tá chegando praticamente daqui 2 anos. Então, assim, para o Bolsonaro ficar elegível é bem complicado. Porém, o que todo mundo está fazendo de errado é descentralizar o poder do Bolsonaro. Como assim, Alessandra? A gente viu que teve a divisão entre Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas e Bolsonaro, e sem contar que temos o Caiado e o Zema, tá? Essa galerinha, tirando o Bolsonaro, todo mundo acha que pode ser um possível sucessor do Bolsonaro. Todo mundo acha que pode ser um próximo líder da direita. Só que acabou dividindo muito o poder de voto e o poder da direita, porque alguns gostam mais do Zema, outros gostam mais do Caiado, outros gostam mais do Pablo Marçal, e isso, querendo ou não, pensando em uma possível eleição em 2026, vai fazer uma divisão de votos extremamente grande e no final da história ninguém leva, ninguém ganha, vai ficar perdido porque não pensaram de uma forma estratégica. A estratégia melhor que a direita poderia usar agora para ganhar força é centralizar tudo no Bolsonaro, mesmo que Bolsonaro fique inelegível, tá? Porque se todo mundo depositar as forças no Bolsonaro, todo mundo vincula a imagem da direita ao Bolsonaro, embora a gente já saiba que seja vinculada, mas vai estar centralizado nele. Se Bolsonaro tornar elegível, legal, beleza, a gente tem um candidato. Mas se Bolsonaro não ficar elegível, o que vai acontecer? Bolsonaro já detém todo o poder. E assim, a pessoa que ele indicar, sendo Tarcísio, sendo Pablo Marçal, sendo Zema, praticamente vai ser o escolhido para ser o sucessor do Bolsonaro. Então, resumindo, o líder da direita. Dessa forma, a chance de ter uma vitória em 2026 é muito melhor do que a gente contar com a sorte e ver se todo mundo vai no Uni do Unité e escolhe um candidato no final do segundo tempo. Não vai rolar isso. Tem muita chance de dar errado, na verdade. E é por isso que a direita, nesse momento, tem que se manter extremamente estratégica, porque é um momento delicado para a direita. A gente já tem que contar o tanto de coisa que está acontecendo, inclusive com deputados, inclusive que aconteceu no 8 de janeiro. A gente tem que dizer que a direita está num momento muito delicado agora para começar a se dividir e começar a chutar quem vai ser aí o grande líder deles. Então, assim, tem que ser uma coisa muito pensada para a direita. Porém, Bolsonaro, eu acredito que não esteja pensando dessa maneira, tá? Ah, vamos juntar tudo em mim para mim poder indicar. E então, quando a gente chegar no final da história, eu escolho e a esquerda vai perder e a direita vai ganhar. Muito pelo contrário, Bolsonaro tá pensando exatamente nele. Por quê, Alessandra? Calma que eu vou explicar pra vocês, porque vai ter gente me massacrando no comentário depois disso aqui, de eu falar que o Bolsonaro tá pensando nele. O Bolsonaro quer concentrar essa força tão grande nele para exatamente conseguir essa anistia, tá? Se vai rolar ou se não vai,
Não sei, porque ninguém tá querendo colaborar com essa história de todo mundo apoiar só em Bolsonaro e falar, ó, Bolsonaro, é você o candidato, seja elegível ou não. Mas, de certa forma, a estratégia que o Bolsonaro tem é uma estratégia boa, até se o intuito dele é dessa anistia, porque vai, de certa forma, centralizar e mostrar uma pressão para que ele consiga o que ele queira. Só que do jeito que tá indo esse pedido de anistia, não sai nem daqui 2025, ou 2026, ou 2027, vai sair lá para 2040. E provavelmente a gente pode ter certeza que em 2026 não vai vir um Bolsonaro como candidato. Eu tô falando isso de uma forma realista para vocês entenderem a situação. E eu acredito também que daqui 2026, se brincar, nem o Lula aparece como candidato, literalmente. Porque o Lula tá queimado, galera. Vai vir alguém do centro. O centro tá com, assim, né, a faca e o queijo na mão para fazer exatamente o que eles sempre quiseram. Sempre queriam, na verdade, né? O que eles sempre queriam, sempre teve, na verdade, na história. Inclusive, vários tempos atrás, isso aí já aconteceu antes mesmo do PT ganhar. De certa forma, o Brasil hoje, quem manda é o centro, tá? Ah, mas Alessandra, a gente tem o presidente da República, um cara de esquerda no poder. Legal. Agora me fala o que ele consegue fazer sem o apoio do centro. Absolutamente nada, né? Pois é. O centro, ele manda no Brasil. E o centro está ganhando mais força do que a gente imaginava nesses últimos tempos. A gente tem o Senado tomado, a gente tem grande parte aí das prefeituras pelo centro e vereadores também pelo centro. Então, resumindo, é uma força muito grande que o centro tem. E o centro vai decidir no final do segundo tempo se ele vai querer substituir a esquerda ou se a gente vai ver uma opção para a direita. Como assim? De novo, explicando para vocês. De uma, a gente tem o Lula, que tá mais queimado do que tudo, e do outro lado a gente tem o Bolsonaro, que tá inelegível, que a chance de ficar elegível seja muito difícil, tá? Então, praticamente, entre apoiar um queimado e apoiar um que tá inelegível, o centro vai ter que escolher uma dessas duas opções. E provavelmente vai sair um cara que seja uma vibe meio Temer, uma vibe meio centro-esquerda ou centro-direita, para então ser uma opção plausível para que o centro coloque. Então eu acredito que as eleições em 2026 vão ser muito mais complicadas do que vocês consigam imaginar. Literalmente, não vai ser uma disputa só entre direita e esquerda, vai ser uma disputa entre o centro, a esquerda e a direita. E adivinha quem tem chance de ganhar nessa? Pelo menos por aliança política, a gente pode dizer que o centro já ganhou de lavada. Agora, pelo povo, eu acho que vocês sabem a resposta. Mas se Bolsonaro não for candidato, o que vocês acham que o povo vai escolher? Esquerda, centro ou um candidato apoiado pelo Bolsonaro? E olha lá, se esse candidato que for apoiado pelo Bolsonaro não for o que a gente conhece como aquele centro-direita, que é uma coisa e nem outra, que provavelmente possa acontecer. Por que eu falo isso? A gente viu o Ricardo Nunes agora, gente. Quem imaginava que o Bolsonaro e a direita iria apoiar o Ricardo Nunes? Isso acabou de acontecer assim na cara lavada pra gente. Então isso dá grande possibilidade para que em 2026 o Bolsonaro faça a mesma coisa e apoie alguém do centrão para ir para a presidência da República dizendo que é de direita. Querendo ou não, eu acho que ninguém vai gostar muito disso, né? Ou coisa polêmica que vai ser as eleições em 2026. Mas assim, enquanto a gente tem a polêmica nas eleições de 2026, tem as polêmicas agora nessas últimas eleições, que ninguém imaginava como sairiam esses resultados, e surpreendeu todo mundo, e a gente ainda tem que se preparar para as eleições norte-americanas, que não sei se vocês viram, tá uma loucura, e o Trump agora disparou nas pesquisas. Porém, é aquela coisa, será que a esquerda ou a direita vai ganhar nos Estados Unidos? Põe nos comentários e eu vou voltar com vocês com mais vídeos, tá? Vocês devem estar perguntando por que eu sumi, tá fazendo 3 vídeos por dia, parei de fazer os 3 vídeos, tô publicando um, teve um dia que eu não publiquei. Gente, eu estava viajando, tá? Eu tava resolvendo uns problemas em São Paulo e agora eu acabei de voltar pra casa e também fui resolver esse problema aqui, que é montar o cenário pra vocês, tá? Eu lembro que vocês viram meu cenário tá meio capengazinho, tava meio ruimzinho. Porém, voltamos agora pra trazer os conteúdos todos aqui atualizados para vocês sobre política. Eu voltei, gente, estou de volta, se prepara, vocês vão ver eu falando aqui mal do Bolsonaro, vão ver eu falando mal do Lula, vão ver eu falando mal de todo mundo aqui, falando o que realmente está acontecendo nessa política, porque aqui a gente não tem que ficar passando pano para ninguém, absolutamente ninguém.
A regra é, se fez certo, meus parabéns. Se fez errado, vai ser julgado aqui no canal. Mas aí, o que vocês estão achando da política hoje em dia? Põe nos comentários e eu vou voltar daqui a pouco com vocês, tá? Um beijo e até lá!